Olá, você não chegou aqui por acaso. O universo te trouxe até aqui para dizer que sim, tudo é possível se você crer. Mas não se assuste, porque a partir de agora nós vamos começar uma jornada aonde eu, Osvaldo Neto, vou conduzir você por um processo aonde você vai se conectar primeiro com você mesmo, depois com o universo, com Deus, e vai ter a oportunidade de manifestar coisas extraordinárias na sua vida. Vem comigo. Qual é o segredo daquelas pessoas que conseguem resultados incríveis, a despeito do fato de que estão trabalhando com os mesmos recursos que todos os outros que não têm sucesso? Seria possível dizer que algumas pessoas são superdotadas ou têm uma dose de oportunidades e de sorte muito acima do que os mais comuns dos mortais? E a grande dúvida é, por que uma pessoa comum se torna excepcional e conquista resultados extraordinários? Eu convido você a desvendar comigo os mistérios da mente humana e do universo e a conexão que você pode fazer para construir uma vida que você sempre sonhou. Eu sou Osvaldo Neto, eu sou autor de 12 livros sobre coaching, desenvolvimento pessoal, lei da atração e física quântica. Olha só, tem mais de 20 anos que eu estudo sobre por que uma pessoa tem sucesso na vida, em qualquer área, e por que uma outra mesma pessoa não consegue deslanchar, fica estagnada nos negócios, na família e nos relacionamentos. Esse documentário vai trazer à tona conhecimentos antigos, porém atuais. E você vai poder aplicar na sua vida e transformar e manifestar a realidade que você deseja. O que você deseja? Quer viajar o mundo? Ser médico, passar em um concurso, comprar uma casa, enfim. Qual a sua meta? O dia mais importante na vida de um ser humano é o dia em que ele descobre o seu propósito aqui na Terra. Durante muito tempo eu acreditava que era impossível mudar a minha vida. Eu nasci numa família humilde, a minha mãe engravidou, adolescente, e foi um momento muito conturbado. Quando eu tinha em torno de 3 anos de idade, eu fui morar com os meus avós, porque a minha mãe não tinha condições de me criar. E aos 9 anos de idade, o meu pai morre. Então, tudo que eu acreditava, toda a referência que eu tinha, foi indo por água abaixo. E eu pensava assim, é impossível ter alguma coisa, né? Eu nasci numa família pobre, como que eu vou conquistar algo na minha vida? Como que eu vou ter prosperidade? Como é que as coisas vão funcionar para mim? E eu ficava com aquilo martelando na minha cabeça. Um tempo depois o meu avô se separou da minha avó e por um grande período de tempo ficou eu e minha avó. A gente morávamos juntos ali e as coisas eram muito difíceis. A gente nunca passou fome de fato, mas não tinha abundância, era sempre escasso. A gente morava numa casa que quando chovia, e aqui onde eu estou, nesse lugar paradisíaco, nessa natureza maravilhosa, feita por Deus, choveu muito esses dias aqui.
E eu me lembro que quando chovia, entrava mais água dentro de casa lá do que fora. Uma casa muito velha. Mas eu sempre tinha uma esperança de poder mudar, mas eu não sabia como. Então, eu entendi que eu não poderia esperar das outras pessoas, porque eu não estava com a minha mãe, meu pai tinha morrido, meu avô tinha abandonado a gente, minha avó não tinha recursos, não tinha condições, eu não podia esperar por ninguém. Eu tinha que trilhar o meu caminho, eu tinha que fazer o meu nome, eu tinha que construir a minha vida. Mas como fazer isso? Se ninguém me ensinou, se eu não tinha referências. Foi então que nessa busca, sabe, nesse desejo, nessa fome de querer mudar as coisas, eu comecei a entender alguns sinais que o universo trazia. E o primeiro sinal que eu comecei a entender era o seguinte: tudo é possível se você acreditar. Tudo é possível se você crer. E foi aonde que eu comecei uma jornada de busca, primeiro interna, curando ali os meus traumas, espantando ali os fantasmas que me atormentavam, mas entendendo que eu ia encontrar algo, entendendo que eu tinha uma missão, assim como você, porque ninguém nasce por acaso, nós nascemos com uma missão aqui nessa terra. Você não nasceu por acaso. Você nasceu para cumprir um desígnio, para cumprir um propósito pelo qual você foi designado até esse planeta. Independente da situação, independente da família que você nasceu sim com um propósito. E enquanto você não descobrir esse propósito, enquanto você não descobrir esse fogo que vai queimar dentro de você, a sua vida nunca será completa. E foi nessa busca, nessa sede, nesse desejo de encontrar isso que ia fazer sentido para mim, que eu comecei a me deparar com alguns ensinamentos que eu apliquei na minha vida e a minha vida começou a mudar, começou a transformar. Então, eu quero dizer e trazer para você alguns ensinamentos aqui, para que você aplique na sua vida e realmente consiga alcançar tudo que você deseja. A habilidade do indivíduo de pensar é a sua habilidade para atuar no universo e levá-lo à sua manifestação. A consciência humana consiste somente na habilidade de pensar. O pior dia da minha vida foi quando eu descobri que eu estava com tuberculose. Eu estava um dia assim, normal, me sentindo bem. De repente eu comecei a ter calafrios, eu comecei a suar demais, a pressão começou a baixar muito. E eu ouvia uma voz que falava assim: eu vou acabar com a sua vida. E daquele momento, 3 dias depois, eu fui internado. Minha pressão estava 4/6, eu já não estava andando, eu estava com muita febre, eu tinha visões, eu já estava delirando de fato. E eu dei entrada ali no hospital e cheguei, né? Quando eu cheguei ali no hospital, os médicos desesperados e me examinaram e eles de momento não descobriram o que eu tinha, não sabia o que eu tinha. E eu fiquei 8 dias internado, 8 dias internado no hospital. Lá pelo 3º, 4º dia, o médico veio com os exames e falou: olha, você está com tuberculose. Eu já estava com muita dor no peito
eu tossia demais e já estava escarrando sangue. E a voz falava, acabou, você vai morrer. Eu tinha ali em torno de 19, 20 anos naquela época. Eu falei, puxa, como eu nem conquistei nada que eu queria na minha vida, eu comecei agora, né, 20 anos de idade, e eu já vou morrer com tuberculose, uma doença que apareceu do nada. E eu fiquei muito pensativo, mas eu estava muito fraco, emagreci demais, cheguei a pesar quase 70 quilos, para você ter uma ideia, estava couro e osso. Então, ali no hospital, eu estava numa enfermaria com outras 2 camas e as pessoas morriam ali. Não sei se você já ficou internado no hospital muito tempo. Morria uma pessoa e eu ouvia a voz falando, você é o próximo. Morria outra pessoa, você é o próximo. Mas um dia ali, você pode acreditar ou não, mas foi a experiência que eu passei, né? Muitos falam que a experiência quase morte, né? Uma EQM, uma experiência de quase morte. Um dia eu estava lá no leito, né, na cama do hospital, tinha 2 rapazes comigo também, com o mesmo problema, também com problemas de tuberculose. Eu estava numa ala que você não dormia direito, as pessoas tossiam, gritavam de dor a noite toda, e era de manhã e eu tive um sonho. Eu fui dormir e quando eu fechei os olhos, eu me vi saindo do meu corpo, eu sentei ali do lado da minha cama e eu conversei, né? Eu, fora do meu corpo, eu conversei com aqueles outros 2 rapazes que tinham acabado de chegar porque tinham morrido, eles lavaram o lugar e já trouxeram outros. E eu comecei a conversar, eles contavam a vida deles para mim, a vida toda. Beleza, eu dormi, voltei, e aí eu acordei. E eu falei, puxa, que sonho estranho, né? E aí eu comecei a conversar com um rapaz que estava do meu lado. E eu comecei a perguntar para ele, tá, mas e tal coisa da sua vida? E ele começou a ficar assustado. Eu falei, cara, você me conhece? E aí eu fui entender que eu tinha tido uma revelação sobre a vida daquele cara, que eu sabia da vida dele, contei toda a vida dele e tal. E naquele momento, eu fiz uma oração. Eu falei assim, Deus, se Deus existe, se uma força maior, o universo, eu falei, se eu sair daqui, eu vou cumprir minha missão. Eu vou levar a minha vida e vou ajudar as pessoas. Eu vou falar para as pessoas que é possível ter sucesso, que é possível ter uma vida diferente. Então, naquela oração, eu senti uma energia que entrou dentro de mim e eu comecei a ter experiências, né, de sonhos que viravam realidade, comecei a ter essa sensibilidade. Enfim, eu saí, no 8º dia, eu tive alta, eu saí do hospital, mas ainda continuando o tratamento, eu ia ter que fazer um tratamento ali durante 1 ano, tomava 6 comprimidos do tamanho do meu dedo, era quase uma quimioterapia que eu ia fazer na minha casa. Aquele comprimido era laranja, eu me lembro até hoje, quando eu ia fazer xixi, saía aquela cor laranja, e eu ficava meio assustado, uns comprimidos grandes desse tratamento. E eu cheguei na minha casa, e eu peguei um livro, que era a Bíblia. E na Bíblia falou que se a gente cresce, né, se eu tivesse fé, eu poderia ser curado. Naquele momento eu falei, tá, se o que está escrito aqui é verdade, eu vou aplicar na minha vida. Então eu entendi que a fé é você acreditar em algo que ainda você não viu. Porque os seus olhos, eles veem de forma limitada. O universo, ele é muito mais poderoso do que a nossa visão consegue enxergar nessa dimensão. E foi aí que eu comecei a entender das 3 dimensões. A dimensão de Deus, do universo, a dimensão nossa, do homem, física, aqui onde nós estamos, a gente consegue sentir a folha, sentir a árvore,
e a dimensão do espetacular, que é onde os milagres e a manifestação acontecem. Foi aonde eu consegui entrar nessa terceira dimensão e manifestar a cura para aquela tuberculose. Porque eu cheguei na minha casa e eu manifestei essa cura e eu peguei todos esses remédios e eu joguei fora. Eu não recomendo que você faça isso, porque segue o tratamento, mas naquele momento eu tive aquela fé, eu joguei fora o remédio, fui no médico, o médico fez um raio-x do meu pulmão, falou, olha, você não tem mais nada, você está curado, mas isso é estranho, porque você tem diagnóstico de tuberculose, mas eu quero que você venha aqui todo mês durante o tratamento para fazer exames. Então todo mês eu ia lá, ele fazia uma radiografia, não tinha mais nada. E ele falava, isso é inacreditável, e eu realmente fui curado, e eu comecei a entender o poder da nossa mente, o universo, a lei da atração e a fé. E aí eu entrei eu entendi as 3 dimensões que eu vou explicar para você em detalhes. O sucesso não é uma casualidade, não é obra do acaso ou um incidente agradável no percurso da vida. Existe um caminho certo para chegar até ele. Essa jornada pode ser planejada e o sucesso alcançado, mas depende de decisões e de ações corretas para fazê-lo acontecer. Sucesso, prosperidade e dinheiro são veículos poderosos para ajudar as pessoas a se desenvolverem, fazer o bem e deixar um legado para as próximas gerações, especialmente se o dinheiro estiver nas mãos certas. Porém, pouquíssimas pessoas possuem a capacidade de criar de forma consciente e necessária para manifestar a riqueza. Então, depois que eu tive aquela cura, que eu melhorei, né, que eu fui curado da tuberculose, eu comecei a entender e a ficar curioso sobre esse mundo invisível. Porque nós temos o mundo visível, o mundo físico, onde nós estamos vivendo, onde você está assistindo esse documentário, onde nós interagimos, seres humanos, mas existe um mundo invisível, que é o mundo das possibilidades. É um mundo onde os milagres acontecem, onde a lei da atração trabalha. É o mundo onde as coisas elas vão convergindo para que você construa, manifeste e tenha uma vida espetacular. E aí eu comecei a minha pesquisa pensando e questionando sobre isso e comecei a estudar sobre Bíblia. Eu me formei em teologia, depois eu estudei filosofia e eu fui chegando nas teorias, eu fui absorvendo essas teorias e eu me dei de cara com a lei da atração. E a lei da atração, ela descortinou muitas coisas na minha vida. Eu tive acesso ao livro O Segredo. E aquele livro eu comecei a devorar ele. E eu comecei a perceber o tanto de oportunidades que podem ser criadas a partir da nossa mente. O que pode ser atraído, só que tem um detalhe. Depois de ler o livro Segredo algumas vezes, eu fiquei um pouco frustrado. Porque o livro Segredo, ele faz um marketing, é bem verdade, ele fala da lei da atração, porque qual que é o segredo? É a lei da atração. Só que ele não detalha, ele não ensina como usar essa lei da atração. E eu, pensando sobre isso, questionando, eu comecei a entender um dos princípios fundamentais da lei da atração. Primeiro princípio fundamental sobre lei da atração: você não atrai, você é atraído. A partir do momento em que você detalha algo que você deseja, e você pode usar e fazer isso agora, você vai lá e detalha. Por exemplo, você quer trocar de carro, então você vai detalhar qual que é a marca do carro, qual que é o ano desse carro, qual que é a cor desse carro, qual que é a versão.
E muito mais do que isso, se você puder entrar dentro do carro que você quer, sentir o cheiro, tocar na superfície e ativar as áreas da sua mente através dos 5 sentidos, da visão quando você vê o carro, da audição quando você sente os sons que saem daquele carro, do tato quando você passa na superfície, do olfato quando você sente aquele cheirinho do carro e sentindo o gosto, aquilo que se remete ao gosto. Talvez você pode comer um sanduíche dentro daquele carro, sabe? E tem aquele gosto, eu não sei, eu só estou te dando exemplos. Então é imprescindível que você detalhe o que você quer. Mas a partir do momento que você detalha, é como se você colocasse um radar na sua mente. Um radar que vai atrair você para a conclusão do seu objetivo. E um dos principais perigos da lei da atração é quando você tem um objetivo bem definido, quando você colocou esse radar, você detalhou, então a sua mente, todos os lugares ela vai esquadrinhar, ela vai passar esse radar para ver que se há uma oportunidade de te levar até o seu objetivo. No exemplo aqui nós estamos falando do carro novo. Então, isso vai ficando dentro de você. Mas o pior perigo da lei da atração, que as pessoas cometem esse erro, e você não pode mais cometer esse erro a partir de hoje, que é o erro de você tentar entender ou adivinhar ou descobrir a forma que vai acontecer o objetivo. Como vai acontecer está a cargo de Deus, está a cargo do universo. Como as coisas vão se encaixando em pequenos detalhes, em pequenos movimentos que vão levando você até o seu objetivo, isso não é problema seu. Se você ficar focado, não, beleza, eu quero o meu carro, mas eu só quero se for do meu jeito. Esquece, você não vai ser atraído para o seu objetivo, não vai acontecer. Esquece. Então você colocou um objetivo, detalhou o objetivo, você sentiu e colocou um sentimento, porque o sentimento ele vai encapsular o objetivo e o sentimento ele vai potencializar o objetivo. Então você pôs o sentimento ali no objetivo. Qual que é o sentido que aquele carro faz para você? Você pode fechar os seus olhos e imaginar dirigindo aquele carro. Você pode imaginar passeando com a sua família, fazendo uma viagem de férias, ou andando ali com a sua namorada, com o seu namorado. Não importa, o sentimento é de você, o sentimento é seu. E aí você coloca o sentimento naquele objetivo. E nesse momento, a mágica da lei da atração, ela acontece, ela começa a acontecer. Mas se você ficar ali preso, querendo, não, só vai acontecer se eu receber um aumento de salário e aí eu vou poder comprar o carro. Não, você não sabe e não deve se preocupar. É nesse momento que você faz o movimento mais importante da lei da atração. Porque, lembre-se, tudo é possível se você crê. Então, qual que é o movimento mais importante? É o movimento de soltar. Então você solta e entrega para o universo esse objetivo. E a partir do momento que você solta, você desencana. Você começa a entender que o universo vai começar a agir, ele vai começar a fazer. E você soltou. Esse é o maior ato de fé. Porque como diz a Bíblia, em Hebreus 11, fé é você acreditar em algo que não existe como se existisse. E a sua mente, ela não consegue distinguir o que é real do que é imaginação. Veja bem, vou te dar um exemplo clássico. Quantas vezes você, dormindo, teve um sonho bom, um sonho maravilhoso, e aí você acorda e você fala, puxa, era um sonho. E aí você tenta dormir de novo para voltar naquele sonho, mas você não consegue voltar. Foi um sonho. Mas a sua mente, ela naquele momento parecia real. A sua mente não distinguiu se era sonho ou se era
real. E quantas vezes também você teve um sonho ruim, um pesadelo, e você acorda daquele pesadelo, talvez suado, talvez eufórico, o seu corpo liberando adrenalina. E aí você fala assim, ufa, ainda bem que era um pesadelo, não é real. Então são exemplos para você entender que a sua mente não distingue o que é real do que é imaginação. Mas segura, que eu vou chegar no fechamento desse conceito e você vai entender. Pensa só, você está lá na sua casa e é de noite, as luzes estão apagadas, há somente uma luz da rua, talvez do poste, iluminando, e tem um pouquinho de iluminação. E você entra, fala, não, eu vou ao banheiro, e para ir ao banheiro você passa pela sala. E de repente, quando você está passando pela sala, você olha e você vê um vulto, uma silhueta, e você fala, é um bandido. Naquele momento você tem aquele choque. O seu sistema simpático e parasimpático começa a liberar hormônios também. Começa a liberar adrenalina, medo. Você começa a ficar suar frio, você começa a ficar eufórico. Meu Deus, é um bandido, e agora? Eu vou para cima, ou eu fujo, eu me finjo de morto. E aí você fica observando, parece que paralisado. E você vê que parece que não está se mexendo. E aí você busca dentro de si um pouquinho de coragem e chega mais perto, chega mais perto. E quando você chega perto, você começa a rir. Porque era apenas o seu paletó que você tinha deixado em cima da cadeira. Só que a luz refletiu uma sombra e se formou uma silhueta. Mas a sua mente não consegue distinguir naquele momento. A sua mente achou que era real e você teve todos os sintomas reais no seu corpo. Entenda o quão isso é poderoso na sua vida. Você entender que a sua mente pode criar o que você quer. Então, nesse momento, quando você coloca sentimento, quando você coloca energia, quando você detalha o seu projeto ali, o seu objetivo, naquele momento você está construindo na sua mente algo que é real, mas ainda não aconteceu. E aí quando você solta, você está falando assim, não, já aconteceu. Eu ainda não estou vendo com os meus olhos, mas eu estou vendo com os olhos da minha mente. Na minha mente já aconteceu. Foi assim que eu fiz para construir tudo que eu tenho hoje. Eu me lembro, quando eu era jovem, que eu não tinha nada, certa vez, eu não tinha ainda lido o livro Segredo, eu não tinha chegado nele, chegado na lei da atração. Mas eu falei, cara, eu vou fazer esse exercício. E hoje é muito divulgado e você pode fazer também. Mas na época foi meio que intuitivo. Eu peguei uma cartolina, peguei uma revista e comecei a recortar imagens do que eu queria. E eu colei imagem da minha casa, imagem da esposa que eu queria me casar, imagens de tudo que eu queria. Na época eu queria uma moto, a cor da moto, eu tinha umas dívidas, eu coloquei os bancos que eu devia e eu construí essa cartolina e eu coloquei a data, eu detalhei, não, até tal data eu vou quitar essa minha dívida no banco de X, eu vou ter essa moto, eu vou me casar, eu vou ter essa casa quitada de, 500 mil reais, e eu detalhei, eu coloquei essa cartolina, colei no meu guarda-roupa. Todos os dias eu olhava para ela, eu encarnava dentro de mim os objetivos, e quando chegou no momento que aquilo estava tão real para mim, pronto, eu soltei. Então você vai revendo esse objetivo até se tornar real. E eu soltei. E aí, cada objetivo foi se concretizando um após o outro. E eu comecei a entender sobre reverberação, que é uma parte que potencializa e está ligada à lei da atração, e eu quero continuar esse assunto com você. Falar sobre a reverberação, os princípios da reverberação, para você potencializar, construir a vida que você quer, porque tudo é possível àquele que crê. O que te impossibilita de alcançar os seus sonhos?
O que você vai perder se você desistir hoje da vida que você sempre sonhou? O mundo externo é um reflexo do mundo interno. O que parece no exterior é o que se encontra no nosso interior. Nosso mundo interior pode se encontrar na infinita sabedoria e no infinito poder do universo. Uma das coisas que eu descobri e que na verdade eu criei isso para facilitar e para ficar mais prático, para poder explicar para você, para poder explicar para que as pessoas entendam. Foi as 3 dimensões. Esse mundo que nós estamos, ele é dividido em dimensões. Cada dimensão, ela tem as suas particularidades. Então, existem 3 dimensões principais, que é a dimensão de Deus, a dimensão do universo, é a dimensão do invisível, é a dimensão das possibilidades, é a dimensão das coisas que você não consegue enxergar, mas é a dimensão mais poderosa, a dimensão de Deus, a dimensão do universo. E o universo, ele está conspirando para que você atinja os seus objetivos, seja eles quais forem. Se você tem pensamentos negativos, aquilo vai acontecer na sua vida. Se você tem pensamentos positivos, aquilo também vai acontecer, porque o universo, ele não entende o que é negativo, o que é positivo. Ele só entende que quando você pensa, quando você cria o objetivo, quando você solta e coloca sentimento, ele tem que fazer. Então, a primeira dimensão, dimensão do universo. A segunda dimensão é a dimensão do homem. É a minha dimensão, é a sua dimensão, é onde nós vivemos. É a dimensão aqui da natureza. Você tem acompanhado durante esse documentário como a natureza ela é bela, como ela é extraordinária. É a dimensão que nós estamos. E existe a dimensão do extraordinário, a dimensão do espetacular, a dimensão dos milagres. Então, quando eu estou aqui nessa dimensão física, nessa dimensão onde eu vivo, e eu começo a detalhar o que eu quero, e eu começo a ser atraído, e eu quero ser atraído para coisas maravilhosas, e eu começo a detalhar. Eu dei o exemplo do carro, pode ser um exemplo de uma casa que você deseja, um exemplo da sua empresa, um exemplo de uma cura física, como eu fui curado da tuberculose, um exemplo de um casamento, de um relacionamento. E aí eu coloco aquilo detalhado. Quando eu começo a detalhar, no momento que eu coloco os meus objetivos através do poder do meu pensamento, eu estou atingindo o mundo invisível, porque os meus pensamentos, eles não estão na dimensão física. Aquilo que eu penso está ligado à dimensão do extraordinário, está ligado à dimensão dos milagres e ao mesmo tempo está ligado à dimensão do universo, à dimensão de Deus. Então, quando eu coloco o meu objetivo, eu solto esse objetivo e quando está detalhado. Porque o que acontece? O carro que você quer, a casa que você quer, ela já existe. Sabia disso? Tudo que você deseja, tudo que o homem deseja, já existe. Então o desejo que você tem, ele já existia antes de você ter o desejo. E ele está onde? Na dimensão de Deus, na dimensão do universo. Então, quando esse desejo chega até você, ele nasce, ele brota em você, ele já existia lá. E é nesse momento em que esse desejo que veio da dimensão de Deus chega até o seu coração e você detalha, coloca isso na sua mente, você está apenas unindo o que é invisível, mas já existia, com o que é visível, com o que é material. E aonde há esse casamento, aonde essa energia, aonde essa reverberação, aonde essa onda, ela encontra com a outra onda do desejo e do objetivo, quando elas se encontram e se encaixam, você atinge a dimensão do extraordinário. Então, você tem um desejo aqui de manifestar aqui na Terra, esse desejo já existia no universo e quando você une os dois através
da lei da atração, através da sua fé, através do seu objetivo bem detalhado, do sentimento e de soltar, você atinge a terceira dimensão. É aonde a manifestação acontece. Você atinge a terceira dimensão e aquilo que você atinge vai se manifestar. Essas são as 3 dimensões para que você manifeste qualquer coisa na sua vida. Você já entendeu que sem ação não há atração e que tudo, absolutamente tudo, está em uma conexão. Então eu quero compartilhar com você os 12 códigos para o verdadeiro sucesso. Você já entendeu que o verdadeiro sucesso é o equilíbrio? Equilíbrio entre vida pessoal, profissão, relacionamentos e saúde. Se não houver um equilíbrio entre as áreas da sua vida, você não tem sucesso. Não adianta você ter muito dinheiro e não ter saúde. Não adianta você ter muita saúde, mas não tem dinheiro. Não adianta você ter dinheiro, mas os seus relacionamentos deixam você à flor da pele. E assim também com a sua vida pessoal. Por isso que, numa determinada manhã, eu me despertei e eu me lembrei de um sonho que eu tive naquela noite. Isso deve fazer mais ou menos uns 2 ou 3 anos que aconteceu isso. Não me lembro muito bem a data exata, mas foi algo muito marcante. E eu me despertei daquele sono e eu me lembrei do sonho. No sonho, uma pessoa me entregava algo, me entregava um presente. Eu estava em um lugar, uma montanha, que na verdade essa montanha era um vulcão, e eu comecei a perceber ali que aquela montanha era um vulcão, mas olhando para a montanha, você não conseguia distinguir se era só uma montanha ou se era um vulcão, não tinha como saber. E ali no alto daquela montanha, um senhor já de bastante idade, barbudo, vestido com uma túnica muito bonita, muito brilhante, chegou até mim e me entregou, falou: Osvaldo, você teve uma segunda chance e eu quero te dar esse presente. E quando ele me entregava aquele presente, que eu abria, era uma caixa, eu abria, uma luz muito forte vinha sobre os meus olhos e eu não conseguia ver o que tinha dentro. Mas de repente eu me despertei e eu fiquei, puxa, mas o que será esse presente? O que eu preciso, né, dessa história toda aí, desse sonho? Parecia muito real para mim. E eu me lembrei também do vulcão e comecei a pensar, puxa, esse vulcão, ele é semelhante a muitas pessoas. Você olha para a pessoa, ela tem muito potencial, só que o potencial dela está adormecido. Assim como um vulcão adormecido. Você olha ali a imagem daquele vulcão, tem um poder muito grande. O poder de um vulcão, quando entra em erupção, ele pode destruir uma cidade. Ele tem um poder comparado a uma bomba atômica, dizem alguns estudiosos. Então muitas pessoas têm um potencial muito grande, só que não exploram esse potencial, não causam essa erupção no potencial. E também há pessoas que causam essa erupção, porém de uma forma não canalizada a energia, e ela pode explodir, ela pode brigar, gritar. São pessoas muito estressadas, que a inteligência emocional está ali muito baixa, muito difícil. Então, daquele sonho que aquele senhor, que parecia um mestre, um guru, não sei, me entregou, eu me despertei naquela manhã e eu fui para o meu escritório, em casa, peguei uma folha de papel e uma caneta e falei, eu vou escrever alguma coisa. E naquele momento, eu senti como se uma voz falasse para mim:
o presente que eu te dei são os 12 códigos para o verdadeiro sucesso. Eu falei, mas verdadeiro sucesso? Pensei comigo. E me veio a resposta sobre o que eu acabei de falar para você. Que o verdadeiro sucesso é o equilíbrio entre essas 4 áreas da nossa vida. E os 12 códigos, eles vão conduzir você a esse verdadeiro sucesso. Eles vão conduzir você para alcançar, manifestar, co-criar qualquer coisa na sua vida. Então, eu quero trazer esse conceito para você. Primeiro código é o código do auto-reconhecimento. Tudo já existe na nossa vida. Basta apenas que você reconheça. Então, assim como um vulcão que eu acabei de falar, há um potencial muito grande dentro do vulcão adormecido. Só que se não for reconhecido, se o vulcão não reconhecer, ele não libera esse potencial. Assim também na sua vida. Tudo que você precisa já existe. Tudo que você deseja já existe na sua mente. Já existe na mente de Deus, do universo. Basta apenas que você manifeste isso na terceira dimensão. Então tudo que você quer já existe, você precisa reconhecer. Você precisa entender esse reconhecimento. Por exemplo, vamos supor que você queira construir no quintal da sua casa uma piscina. Você olha ali no quintal e tá um monte de terra, talvez pode ter uma grama, algumas árvores ali, mas naquele quintal você olha e você não enxerga a piscina, porque a piscina ainda não foi construída. Mas no momento que você tem o ímpeto, o desejo, aquela piscina já está ali. Você precisa só fazer o quê? Tirar a terra, colocar os tijolos, o cimento, a vedação, depois da piscina colocar ali a água e aquela piscina, ela simplesmente se manifesta. Então essa é a manifestação. Tudo que você precisa já está dentro de você. Você precisa reconhecer os seus objetivos, reconhecer as suas habilidades, reconhecer o seu potencial. Essa é uma jornada para dentro de você. A pessoa mais importante na Terra é você. Você conhece tantas outras pessoas, você conhece tantos artistas, você conhece tantos profissionais, mas você precisa se conhecer. Esse é o primeiro código, o código do autorreconhecimento. O segundo código é o código do processamento. Nossa programação mental responde aos estímulos externos. Então, como eu já disse, todas as vezes que nós recebemos um estímulo, esse estímulo ele entra na nossa mente através dos 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Quando esse estímulo chega e ele é captado através desses sentidos, ele vai direto para a mente, aonde dentro dessa mente há um lugarzinho, uma pequena caixinha ali que tem o arquétipo daquilo que você recebeu de estímulo ou a informação daquilo, porque tudo é informação. Do 0 aos 7 anos, você aprende. Você nasce como uma folha em branco. E do 0 aos 7 anos é um período onde você vai aprender, onde você vai amadurecer. Então, você, bebezinho, aquela folha em branco, vai sendo escrito tudo. Você vai aprendendo sobre todas as coisas. Você aprende o que é dia, você aprende o que é noite, você aprende o que é leite, você aprende o que é mamãe, o que é papai, você aprende o que é uma escolinha, você aprende o que é um livro, você aprende tudo sobre todas as coisas. E a forma que você aprendeu, ela vai ficar condicionada ali na sua mente. E quando você recebe o estímulo, esse estímulo ele é jogado lá nessa programação mental, e aí você dá uma resposta. O exemplo que eu uso é o exemplo do jiló. É exatamente aquela comida.
aquele fruto, aquele vegetal, o jiló. Você aprendeu ali na infância que jiló é amargo e que aquele amargo é ruim. Ou você aprendeu que jiló é amargo e aquele amargo é saboroso. Então, quando você olha o jiló, visão, você ouve o jiló dentro do prato, audição. Você pega no jiló, tato. Você sente aquele cheiro de jiló, olfato. E quando você põe na sua boca e sente o gosto, paladar. Você recebeu o estímulo. Esse estímulo foi lá para sua mente, no arquivinho, na caixinha, direcionada a jiló. E aí vem uma resposta, em fração de segundos isso acontece. E a resposta é o que você aprendeu. Ah, eca, jiló é ruim. Ah, não gosto. Ou, nossa, que delícia, já salivei aqui, eu quero jiló, eu amo, eu gosto. Então, o segundo código é o código do processamento. É muito importante você entender que é preciso reprogramar áreas da sua vida, por exemplo, relacionadas a dinheiro. O que você aprendeu sobre dinheiro na sua infância? Está lá no seu inconsciente. Talvez você aprendeu assim, dinheiro é mal. Quem tem dinheiro é uma pessoa má. A humildade está com aqueles que são pobres. Talvez você aprendeu assim, dinheiro é difícil ganhar dinheiro. Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro é sujo, não põe na boca, menino. Você aprendeu. Isso ficou lá no arquivinho relacionado a dinheiro. Hoje, você começa a trabalhar, você começa a se esforçar, você começa a buscar os seus objetivos, você começa a ir atrás, você quer o dinheiro. Só que no seu inconsciente há essa programaçãozinha que diz que dinheiro é mal. E aí você não sabe porque que quando você recebe o dinheiro, você dá um jeito de, fazer com que o dinheiro saia logo da sua vida. Isso é inconsciente. Porque 95% do tempo nós estamos agindo de forma inconsciente. Nós estamos agindo de acordo com as programações que nós recebemos ali na infância. E essa programação é relacionada a tudo. E aí você pensa sobre relacionamento. Homem nenhum presta. Não, hoje casamento? Não, isso aí é uma instituição falida. Aí você pensa sobre saúde, a mesma coisa. E essas crenças negativas, elas estão levando e moldando quem é você hoje. Então a sua vida, olha ao redor aí. Olha aonde você está agora. Isso que você está vendo é fruto da sua programação mental. É fruto das suas crenças. Então é muito importante você entender que tudo já está feito, tudo já está dentro de você, basta que você reconheça. Segundo, entender que você responde de acordo com a sua programação. Terceiro código, o código da produtividade. O tempo é a nossa única moeda de troca. Todo mundo tem 24 horas. Eu tenho 24 horas, você tem 24 horas. Então por que algumas pessoas têm sucesso, conseguem manifestar e ser atraídas para coisas maravilhosas e extraordinárias e outras pessoas vivem vidas fracassadas? A resposta está como você organiza as suas 24 horas. Produtividade. O que você faz nas suas 24 horas? Como que é o seu dia a dia? Como é o seu tempo? O que você faz? Você programa a sua semana? Então é muito importante que você entenda que o segredo do sucesso está na sua rotina. O que você faz com as suas 24 horas define quem você será. Porque o tempo é uma moeda de troca. Tudo que nós fazemos, nós trocamos por tempo. Você trabalha ali no seu emprego e você troca o seu tempo por um salário. Ou se você é um empresário, você troca o seu tempo ali para organizar a sua empresa. No relacionamento, você troca tempo junto com aquela pessoa por carinho, por amor.
Então, a única coisa que nós temos aqui nessa vida, que nós nascemos, foi com tempo. Foi com 24 horas. 7 dias numa semana. E aí 1 ano, 2 anos, e aí não sei quanto tempo você tem. Eu não sei até quando você vai viver. Mas eu quero viver uma vida espetacular. Eu quero morrer cada vez mais velho e eu quero cumprir a minha missão. Então, eu espero viver uns 120 anos para fazer tudo que eu tenho que fazer, para cumprir toda essa missão, para gastar a minha vida em cima do meu propósito, do meu desígnio. Defina quais as suas prioridades. Porque não existe esse negócio, eu não tenho tempo. Correria. Inventaram essa palavra agora, né? Correria. Eu estava na correria, por isso que eu não fiz. Mentira. Você fez porque você não quis. Porque se você quisesse, você tinha arrumado tempo. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Eu não tenho tempo de ir na academia. Eu não tenho tempo de cuidar da minha saúde. Mas aí, talvez um dia você chega no médico e tem um diagnóstico que o médico fala assim, olha, se você não perder peso, se você não se alimentar melhor, se você não for para academia, se você não fizer uma atividade física, você vai morrer ou você tem pouco tempo de vida se você não fizer isso. E aí, parece que num passe de mágica, você começa a arrumar tempo. Você está vendo? Tudo é prioridade. Então, para você entender a sua produtividade, quais são as suas prioridades. E quando você fala um não para as coisas que te atrapalham, você está falando um sim para a sua missão e para as suas prioridades. Produtividade está relacionada a foco. Foco está relacionado a saber dizer não. Você precisa dizer não para aquilo que atrapalha ou para aquilo que afasta você da sua missão ou faz com que você demore mais tempo, faz com que você perca a rota, perca o foco da sua missão. Então você fala não. O não, ele é maravilhoso, porque quando você fala um não para alguém que quer sugar teu tempo, você está falando um sim para você. Produtividade. E esse é o terceiro código, sabe? Esse é o terceiro presente que eu recebi e eu quero entregar para você esses 12 presentes. O quarto código é o código da gratidão. Celebrar pessoas e momentos liberam o fluxo do verdadeiro sucesso. Você quer liberar o fluxo da prosperidade, da abundância na sua vida? Gratidão. Muitas pessoas falam, gratidão, gratidão sempre, virou modinha falar gratidão. Mas você sabe, de fato, o que é ser grato? Você sabe, de fato, o que é exercer a sua gratidão? Porque uma pessoa ingrata é uma pessoa que não merece receber aquilo novamente. Por isso, celebre cada conquista. Talvez você quer perder peso ali e você perdeu naquela semana 500 gramas só. E você fala, puxa, 500 gramas, fica triste. Não, celebre. Uau, gratidão, universo, eu perdi 500 gramas. Quando a minha irmã mais nova era pequena, eu ensinei a ela, no dia do aniversário dela, que quando a pessoa chegasse ali para vê-la, o parente, o amiguinho, e trouxesse um presente, ela tinha que pegar o presente, olhar nos olhos da pessoa e falar, nossa, muito obrigado, de coração, dar um abraço naquela pessoa, ficar feliz com aquele presente, ser grata. E aí, beleza. Criança, naquele ímpeto, né, as pessoas foram chegando, e aí chegou uma prima da minha irmã ali, já trouxe o presente, minha irmã pegou o presente, já abriu o presente de uma vez, não falou nada, olhou o presente e falou assim, é repetido. Ela já tinha ganhado um presente igual. A nossa prima ficou com muita vergonha. E eu pensei assim, puxa, quando você dá um presente para alguém, pensa aí, e aquela pessoa fala, nossa, que maravilhoso, agradece, sabe, celebra, faz uma festa ali com aquilo, por mais simples que seja. Não dá vontade de dar outro presente para aquela pessoa?
Porque você sabe que a pessoa, ela é grata, ela agradece, assim é o universo. Quando você é grata, quando você é grato com as coisas que chegam até você, o universo, ele vai trazer de novo para você. Então quem celebra tem direito a viver novamente. Quem celebra tem direito a uma porção dobrada daquilo. A gratidão atrai e a gratidão libera o fluxo do sucesso, da prosperidade, de qualquer coisa na sua vida. Quinto código é o código da ressonância. Tudo flui, tudo vibra. Estamos em um constante eco energético. Ressonância é uma palavra que vem da física, mais propriamente dito, da matéria de acústica. Ressonância é, digamos assim, para ser bem simples, é o caminho que o som percorre. É a vibração, por exemplo, quando você toca uma nota, uma corda de um violão, aquela corda, ela vibra numa frequência. E aquela vibração, ela emite uma ressonância, aquele som fica ressoando até ele se dissipar. Por exemplo, é quase como se fosse um eco. Você está numa sala e, sabe, não tem ninguém ali, tem poucos móveis, e você dá um grito e você ouve ali o eco. É mais ou menos isso. É a vibração daquele som. Pois bem, a ressonância, ela traduz as informações que o universo recebe. Porque tudo que nós fazemos é informações. Então, quando você tem um pensamento, você emite uma frequência eletromagnética na sua mente dentro de uma determinada vibração. E aquela vibração, ela fica ressoando no universo até encontrar a dimensão e você manifestar aquilo. Então, a ressonância é algo que você faz o tempo todo. Ou para coisas positivas ou negativas. Se você fica o tempo todo com pensamentos suicidas, com pensamentos negativos, você vai atraindo, ressoando coisas negativas. Então, por exemplo, pense aí numa estação de rádio. Como que funciona a estação de rádio? Você tem uma antena da estação. Essa antena, ela emite as ondas sonoras, que são liberadas e são medidas em hertz. Então, essas ondas, elas levam informações. Elas levam a informação daquela estação de rádio. Então, quando o programador chega na rádio e faz ali a programação musical, coloca as músicas que ele quer colocar ali na programação da rádio, ele aperta o play e transmite aquilo. Aquilo é transmitido através de ondas de informações. E aí, você chega lá na sua casa, você liga o seu rádio, que é um receptor, para você receber aquela informação daquela determinada estação, você precisa sintonizar o seu rádio, o seu receptor, na frequência daquela estação de rádio. Então, assim é para os nossos objetivos. Você emite uma frequência de algo que você quer. Por exemplo, você quer um carro, uma casa, você quer um relacionamento, então você, através da sua mente, através dos seus objetivos, através do desejo, através do sentimento, você emite essa informação para o universo. E da mesma forma, como eu já te disse, que tudo já existe, o universo emite de volta aquilo. E aí você precisa estar sintonizado e receber aquela informação. Tudo é informação. Se você pega o seu controle remoto e você mira ele na frente da sua TV e aperta o botão de ligar, a TV liga. Por quê? Porque existe uma frequência codificada que o controle conhece e a TV também conhece. Porque se você pegar aquele controle e usar numa outra TV, não funciona. Porque é um outro código. Tudo da nossa vida é codificado através de informações, através de frequências. Então, você precisa entender que existe uma frequência do amor,
que existe uma frequência do ódio que atrai coisas negativas para sua vida. Tá vendo como que a sua mente ela é ao mesmo tempo uma estação de rádio e um receptor de ondas? O quinto código é o código da ressonância. O que você tem emitido para o universo? O que você emite está relacionado com aquilo que você recebe. Esse é o quinto código. O sexto código que eu recebi ali naquela manhã, que eu me acordei, despertei do sonho que eu já te disse, que eu comecei a escrever, me veio à mente, mas, sabe, muito rápido. Eu escrevi os 12 códigos ali em questão de 5 minutos. Eu tinha já escrito, já tinha recebido aquela informação. Então o sexto código é o código da resiliência. Se você não resistir à pressão, a sua vida nunca será melhor que antes. Tudo contribui para que a gente receba uma pressão negativa. As pessoas não estão acostumadas com esse tipo de informação que você está tendo. As pessoas não estão acostumadas a viver o amor incondicional. Não estão acostumadas a viver as benesses que a vida e que o universo traz para elas. As pessoas estão acostumadas a viver naquela corrida de rato, naquela alienação. Estão ali fazendo um pacto com o medo, vivendo uma vida, sabe, negativa, uma vida de medo. E você o tempo todo vai sofrer uma pressão. As coisas não vão sair da forma como você gostaria. As coisas não serão fáceis para você. A vida ela é dura. E eu preciso te alertar sobre isso. Porém, quando você é resiliente, quando você aguenta a pressão, a sua vida melhora muito. Sua vida pode ser melhor do que antes. A resiliência, ela é um termo também da física. A resiliência, ela é a capacidade que os materiais têm de sofrer pressão e voltar rapidamente ao seu estado original. Por exemplo, você pega uma barra de metal e você começa a colocar pressão para entortar aquela barra de metal. A barra de metal ela tem uma resiliência. Ela vai sendo entortada, entortada, entortada e ela fica naquela posição, ela não volta. Então, ela tem uma resiliência X. Se você pega ali uma folha de vidro, de uma janela, um vidro, e você começa a também entortar aquele vidro, o que acontece com o vidro? Ele quebra. Se você pega uma borracha, você estica aquela borracha, vai esticando, 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 e solta, o que acontece com a borracha? Ela rapidamente volta ao estado original. Então, nós podemos dizer que a borracha ela é mais resiliente do que o vidro e do que o metal, do que o aço, do que a barra de ferro. Assim é na nossa vida. Quanto mais rápido você voltar ao seu estado original, depois de sofrer uma pressão, mais resiliente você é. Agora, se você, quando acontece algo, alguém te traiu, alguém não fez aquilo que deveria fazer, deu tudo errado no seu projeto, e você fica ali cabisbaixo, chorando, sabe, naquela posição fetal de autocomiseração, se alimentando ali daquele vitimismo, você não é resiliente. Agora, se você putz, aconteceu tal coisa, e aí você fala, ok, maravilha, o que eu aprendo com isso? Em relação a isso que aconteceu, o que eu posso fazer? E aí você começa a trabalhar, você é resiliente. Então a resiliência vai fazer você permanecer no propósito, no foco de construir e manifestar uma vida espetacular. Sétimo código, o código da conexão. O verdadeiro sucesso começa através das conexões com as pessoas certas. Esse código fala do network. Quem são as pessoas que estão na sua vida? Sabe aquela frase, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive ou passa mais tempo? Porque você acaba sendo influenciado pelas pessoas. Então, quando você tem um objetivo, pessoas vão chegar até você. As pessoas vão se conectando àquela visão, àquele objetivo, para te ajudar
a chegar aonde você deseja. Esse é o networking. Essa é a conexão. Só que também, se você se conecta com pessoas que não têm a mesma visão, não estão na mesma vibe, essas pessoas vão levar você também para um caminho de fracasso. Por isso, você precisa ser restrito a quem você dá acesso para chegar até a sua vida. Sabe, tem pessoas que só trazem problemas, fofocas, só trazem coisas negativas. Quem são as pessoas que estão na sua vida? Mas talvez você pense assim, mas e os meus parentes? Puxa, eles são tão negativos. Seja seleto. Você não precisa sumir ou excluir todo mundo da sua vida. Mas você também não precisa morrer de amores. Você não precisa também viver ali grudado com aquela pessoa. E quando você estiver com aquela pessoa, você vai influenciar ela. Não deixar que ela influencie você com aquela negatividade. Então, 7º código, o código da conexão. Quem são as pessoas que estão entrando na sua vida? E quem são as pessoas que você está tirando da sua vida? O código dos relacionamentos. Um relacionamento tem a capacidade de elevar ou diminuir o nosso poder pessoal. Esse código, ele é relacionado ao código da conexão. Porque você precisa entender muito bem, isso é muito importante. Naquela manhã, quando eu recebi essa revelação, através do sonho, eu comecei a escrever e eu pensei, puxa, mas o código da conexão é parecido com o código dos relacionamentos. Só que há uma diferença sutil. Nos relacionamentos, você muitas vezes se entrega, você confia demais na pessoa. Por isso é muito importante você saber com quem você se relaciona. E aí eu digo amizade, relacionamentos amorosos, relacionamentos familiares, relacionamentos profissionais. Diga-me com quem andas, que eu te direi quem tu és. Lembra dessa frase? Ela é extremamente valiosa. Esteja junto com pessoas que vão te ajudar a chegar onde você quer chegar. Como que você faz isso? Através do conteúdo da pessoa. Lendo bons livros, fazendo treinamentos, investindo em você, participando de grupos de mentoria, de coaching, estando com pessoas que vão trazer informações, conteúdos, conexões. Um relacionamento pode tirar o seu poder pessoal ou pode elevar o seu poder pessoal. Sabe aqueles relacionamentos abusivos? Então, a pessoa talvez por uma dependência emocional, por uma carência emocional, ela se submete a relacionamentos abusivos e esses relacionamentos vão tirando e minando o poder pessoal daquela pessoa. Por isso é importante você fazer uma análise aí agora. Como andam os seus relacionamentos? Código da persuasão, o 9º código. A forma como nós nos expressamos determina aonde nós chegaremos. Sim, você precisa entender que a sua persuasão, ela vai abrir portas para você. Persuasão está relacionado com a forma que você se comunica. Como você explica as suas ideias? Como você se comunica através da sua missão? Como você explica? Como você interpreta, como você fala sobre a missão, sobre a sua missão. É muito importante que você tenha em mente que a sua persuasão, ela precisa entrar, ela precisa ganhar uma morada ali dentro do coração da pessoa que está ouvindo. Porque quando a pessoa se conecta ali através desse sentido que você tem dado, através das palavras, através da sua linguagem corporal, através dos gestos que você faz, isso entra na pessoa. E aí você entende que a persuasão, ela é importante. Então, a persuasão vai abrir portas para você. Seja uma pessoa persuasiva. Não pense assim, mas isso não é errado. Eu vou persuadir uma pessoa.
Não, não é errado. Você está vendendo o seu peixe. O tempo todo nós vendemos o nosso peixe. Quando nós éramos bebê, a gente queria mamar, a gente tinha que vender o peixe, que a gente estava com fome. Como que a gente fazia isso? Chorava. E aí, com o tempo, a gente vai aprendendo, mas é feio a gente se autopromover. Não, não é feio. Feio é você viver uma vida desgraçada, uma vida medíocre, tá? Feio é você não alcançar seus objetivos. Então, seja persuasivo. Atinja o seu objetivo através da sua comunicação. 10º código, o código da liderança. Somente com influência poderemos engajar e liderar pessoas para um propósito. Esse código ele também é semelhante ao código da persuasão, porque aqui nós falamos de influência. Você, como uma pessoa que nasceu com missão na Terra, que nasceu com propósito, você precisa influenciar e liderar, porque pessoas vão se encaixar ao seu propósito. Você nunca vai fazer nada sozinho, sabia? Você não vai cumprir a sua missão, você não vai manifestar a vida dos seus sonhos sozinho. Você precisa de pessoas. Pessoas vão se conectar a você e você vai liderar pessoas. Você vai influenciar pessoas. E quando eu falo liderar, eu não estou falando daquelas pessoas que são extrovertidas. Tem gente que pensa assim, mas liderança está relacionada a pessoas que falam muito, que são extrovertidas, mas eu sou tímido, eu sou uma pessoa mais quieta. Não tem nada a ver. A liderança está na capacidade de influenciar e não está relacionado com a extroversão ou com a timidez. Você pode ser uma pessoa quieta, mas que sabe muito bem e que quando você abre a boca, as pessoas recebem aquela palavra, as pessoas elas se conectam ali com aquele propósito, elas são influenciadas a fazer aquilo que é necessário fazer. O 11º código é o código do autocontrole. A nossa mente é a máquina mais poderosa do mundo e precisa ser controlada. Quando eu digo controlar a mente, é você doutrinar a sua mente, é você reprogramar a sua mente para coisas positivas e que estão relacionadas com a sua missão na Terra, com o seu propósito aqui na Terra. Então, você quer manifestar sua casa, você quer manifestar uma viagem, você quer manifestar a sua família, você quer manifestar a cura de uma doença, você quer manifestar coisas materiais ou não, não importa. Você precisa entender que a sua mente tem uma programação e precisa passar por uma reprogramação e que haja um controle para que sim, a sua mente seja aquela estação que vai liberar a frequência e que vai receber a frequência daquilo que você deseja, a frequência dos milagres, a frequência do Todo-Poderoso, a frequência da reverberação e do poder pessoal. E o último código é o código da lenda pessoal. A fama, ela é passageira. Somente o legado entra para a história. Para fechar os 12 códigos, eu te pergunto, qual legado você quer deixar? Pense aí, no dia do seu velório, pessoas ali em volta do seu caixão, parentes, amigos, quem vai estar ali naquele dia? Quando as pessoas olharem para você ali dentro, o que as pessoas vão comentar? Fulano de tal viveu a vida que ele nasceu para viver. Ele fez tudo o que ele tinha que fazer. Ou as pessoas vão falar mal de você. Qual é o lugar mais rico da Terra? Uma vez eu fiz uma pergunta e as pessoas pensam, Dubai é o lugar mais rico da Terra. Minas de ouro, minas de diamante, de esmeralda são lugares ricos. Wall Street, nos Estados Unidos, a Bolsa de Valores americana. Não. O lugar mais rico da Terra é o cemitério. Porque ali no cemitério estão enterrados potenciais. Ali no cemitério estão enterrados livros que nunca foram escritos. Sabia disso? Projetos que nunca saíram do papel, empresas que nunca foram abertas.
relacionamentos que nunca foram assumidos. A pessoa viveu a vida dela, cheia de sonhos, cheia de planos, mas não tirou nada do papel e levou tudo para o caixão, levou tudo para o cemitério. A primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei uma semana sem dormir. Porque eu pensei, quais os planos que eu tenho, que eu estou empurrando, procrastinando? Você precisa chegar no dia do seu velório com o dever cumprido. Assim como o apóstolo Paulo disse, horas antes de ir para o seu final, ele falou assim: cumpri a carreira, guardei a fé. Pensa que coisa maravilhosa você chegar no último dia da sua vida e você falar assim: cumpri a minha carreira, cumpri a minha missão aqui na Terra. E aí você fala: eu estou pronto para ir. Legado. Qual legado você quer deixar para os seus filhos, para a próxima geração? Você quer enriquecer mais ainda o cemitério? Levar ali para o túmulo empresas que você poderia ter aberto, viagens que você poderia ter feito, coisas maravilhosas, ideias, invenções. Sabe, talvez você seria o próximo Nobel da medicina, da economia, você poderia inventar uma vacina. Você quer levar isso para o cemitério? Você quer enriquecer ainda mais o cemitério? Ou você quer fazer custe o que custar? Independente do que as pessoas vão falar, a partir do momento que você assumir, não, esse é o meu propósito, foda-se, eu vou cumprir a minha missão aqui nesse mundo, custe o que custar, independente do que vão dizer, independente do que vai acontecer comigo, mas eu vou fazer o que tem que ser feito. Qual legado você quer deixar?